O que é que as pessoas têm em mente? Infelizmente, a maioria das pessoas, ou uma grande parte, pensam em relação ao psiquiatra. É o médico de doido. E que o psiquiatra é doido. Eu acho que eu não sou doido. Mas como todo doido acha que não é doido, então talvez eu seja. Né? Então, assim, a gente precisa, né, contribuir também com essa desmistificação da psiquiatria, dos transtornos mentais. Porque uma pessoa pode ter uma doença física e não pode ter uma doença psíquica, mental. Começa daí. Né? Então, a gente vai sempre trabalhando também nessa perspectiva de poder trazer elementos da medicina, né, e que a gente vai corroborar com a ciência. Tá? Então, a medicina, a psiquiatria é uma especialidade médica, certo? Então, o suicídio, né, só trazendo alguns conceitos rápidos, porque isso já foi visto durante todo o mês, mas eu acho interessante a gente falar, trazer sobre a questão do Setembro Amarelo. Talvez alguns não saibam, né, o porquê. Isso foi iniciado, né, na época, inclusive eu era o presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria, em que surgiu a ideia do Setembro Amarelo. O amarelo, pela própria a cor, como a gente vê nos semáforos, significa o quê? Atenção, alerta, né? Então, é isso que a gente quer trazer, né? Que o suicídio deixe de ser, né, um tabu, né, e que a gente possa trazer, falar sobre ele e o melhor, a prevenção do suicídio. É conhecendo que a gente vai poder realmente ajudar tantas pessoas que estão em sofrimento, tá? Então, o suicídio é a ação de retirar a própria vida. E a gente tem duas diferenças que vocês já devem ter ouvido. Eu sempre gosto de trazer exemplos para facilitar a compreensão. Vocês já ouviram alguém falando assim: "Ah, eu sofro tanto, eu queria que Deus me levasse, eu queria dormir e não acordar mais", né? Por exemplo, esse conceito seria a ideação de morte. Né? Você tem um pensamento de morte, mas não de matar-se. Né? Já a ideação suicida, não. Já vem com realmente o pensamento de autoextermínio. O que é isso? É se matar. Ok? Aí, para brincar, porque um tema pesado como esse, né, a gente tem que trazer um pouco né, do lúdico, da brincadeira, para ir trazendo leveza, né, trazer suavidade também. Então, né, acredito que muitos já conheçam essa imagem, né, que é muito divulgada, quem não, é bem interessante. Né, então, ele está tentando se suicidar. Né, mas, enfim, né, pelo menos ele está. Existe a possibilidade. No pé. Não, daqui a alguns anos a árvore vai crescer, quem sabe, né, ele consiga um enforcamento. Então, outros conceitos também, para que vocês tenham. Né? Porque eu acho que é importante vocês saberem também, a gente vai fazer essa introdução, para depois a gente adentrar na psiquiatria, né, nos transtornos mentais. O planejamento suicida, como o próprio nome diz, é planejar o suicídio. Então ele já vai além da ideação suicida. Eu já não tenho mais, eu quero me suicidar. Eu já estou no nível de, eu vou comprar uma corda, eu vou comprar os medicamentos. Como uma paciente que eu tive, quarta-feira à tarde era o único turno da semana em que ela ficava sozinha em casa. Então ela já tinha se programado, né, feito esse planejamento para realizar o suicídio neste dia. Né? Então já vem com mais já vem mais elaborado a questão do realmente tem essa elaboração do planejamento de como chegar ao ato. E a tentativa de suicídio, graças a Deus, é a tentativa não concretizada da retirada da própria vida. Perguntas para vocês, eu quero interação, ok? Vamos lá. Perguntar a alguém se o mesmo apresenta o desejo de se suicidar pode despertar o desejo de cometer o suicídio? O que é que vocês acham? Quem acha que sim, perguntar sobre pode despertar no outro o desejo de cometer o suicídio, levanta a mão, por favor. Quem acha que não? Certo. E os outros? Está em cima do muro. Pedir ajuda aos universitários, quem sabe. Então, isso é um mito.
Ao contrário, né, a pessoa que está em sofrimento, que vem com ideação suicida, ou mesmo planejamento, ou ideação de morte, ela, quando é questionada sobre isso, ela se sente acolhida. Né? E sentir-se acolhido vai ajudar para com que ela realmente não venha a tentar ou mesmo cometer o suicídio. Né? Quando eu era residente de psiquiatria, um preceptor meu, que é um professor que ensina, né, durante a nossa residência médica, ele sempre falou, ele sempre falava para todos os residentes, vão trabalhando que vocês vão em algum momento perder algum paciente que vai cometer o suicídio. Né? Então, assim, isso me fez refletir muito e como abordar e como agir para que isso não acontecesse. Agradeço por, até então, né, se fosse, né, pelas orientações, né, dele, até então nenhum paciente meu cometeu suicídio, mas a gente não está livre disso. Então, esse olhar, essa empatia, né, o colocar-se no lugar do outro, esse acolhimento, isso é indispensável para que realmente a pessoa possa ter, né, um desfecho diferente. Outra questão. Quem apresenta mais ideação suicida? O homem, ideação suicida, o homem ou a mulher? Quem mais tenta se suicidar? O homem ou a mulher? Quem mais tenta é a mulher. Por quê? Porque, por exemplo, a depressão é de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres, um dado, né? Não só por seria a depressão a causa do suicídio, mas elas tentam mais, só que qual a diferença? E aí vem a outra pergunta, para a gente complementar. Quem mais consegue suicidar-se, o homem ou a mulher? O homem. Por quê? A mulher geralmente usa métodos menos letais. O que é isso? Que menos graves, por exemplo. Geralmente é com tentativa, né, uso exacerbado de medicamentos, certo? E o homem não. Enforcamento, né, ou então alguma arma de fogo, certo? Ou branca. Então, já existe essa diferença também. E outra coisa também que eu acho que é importante, muito bom ver homens na plateia. Né? Homem na nossa sociedade pode ficar triste, pode chorar. Pode, mas o que é que a maioria das pessoas acha? Que não pode. Então, assim, os homens têm muita dificuldade em procurar a ajuda psicológica, psiquiátrica, porque eles acham que não pode demonstrar, que é um sinal de fraqueza. Né? Adoecer não é sinal de fraqueza. Então, quem vai ter hipertensão arterial, diabetes, câncer e etc., então é porque são fracos. Então, por que quem deprime, por que quem desenvolve um grau de ansiedade tão intensa a ponto de, né, vir a tentar o suicídio ou outras situações na psiquiatria seriam, né, pessoas inferiores. Essa imagem eu acho muito forte, né, a questão de trazer realmente, né, a vida que vai ser, né, eliminada antes do tempo. E aqui eu vou trazer bem sucinto, só para que vocês conheçam que existem tipos de suicídio. O suicídio inserido na cultura. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, né, no Japão, né, é muito comum o suicídio entre adolescentes pela autocobrança. Né, eles são muito exigentes em relação ao desempenho, por exemplo, escolar. Né, a gente vê, se a gente vai um pouco mais, né, na história, né, existiam culturas que, por exemplo, a pessoa, ao envelhecer, já não era mais de serventia para aquela sociedade, então existia um ritual para ele se suicidar. Né? Ainda bem que isso, né, então, já passou. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda acham que fazem de certa forma. Né? Não o suicídio diretamente, de uma forma direta, mas indireta. Tem o suicídio fundamentalista, né, que seriam os homens-bomba, por exemplo. Né? Aqui para brincar também, né? De vez em quando eu vou trazer alguma coisa para a gente brincar. Né? O suicídio em massa. Né? Procurando em imagens, eram terríveis as imagens. Eu não ia trazer para cá. Né? A gente quer aqui conhecer e
né, através desse conhecimento, ou se ajudar, ou ajudar as pessoas ao nosso redor. Eu acho que o intuito é esse. Estar aqui, o meu objetivo é este, né, associado também ao desejo do centro espírita. Esse reconhecimento, esse olhar, é tirar o rótulo de quem vai ao psiquiatra. Né? Eu já ouvi, né, por exemplo, não, quem vai para o psicólogo é doidinho, quem vai para o psiquiatra é porque é doido mesmo. Né? Então, assim, o psiquiatra não se a gente for pensar o doido, eu não gosto de usar esse termo, doido, o doido seria o esquizofrênico, né? Que é o que realmente que apresenta alucinações, ouve vozes, vê coisas que não existem, apresenta delírios, imagina coisas que não existem, certo? Isso seria da esquizofrenia. Para mim, eu não gosto de trazer essa nomenclatura, e para mim o doido é aquela pessoa que está em sofrimento e não procura ajuda por preconceito. Então aí, vamos lá, né? A massa vai se suicidar, mas vocês entenderam o que seria suicídio em massa, né? O suicídio altruísta, eu acho até meio complicado isso, né? Vou me matar em prol, né, de uma causa nobre, por exemplo, né, que a gente por aí. Aí trouxe um exemplo também mais suave, né, do filme Armagedon, em que o Harry faz isso durante o filme. E aí vem os tipos de suicídio, dentre os tipos de suicídio, o que eu trouxe os outros porque realmente a gente fica muito vinculado às doenças, né? Então, aqui existem, claro, as relacionadas às doenças físicas, por exemplo, mas eu não vou me deter a isso, né? Afinal, trazer a psiquiatria, né, nesse período já é muita coisa, né? Então não dá para me deter também a alguns aspectos da medicina geral. Mas só para vocês terem uma ideia, pessoas que, por exemplo, que se descobrem HIV positivos, podem cometer suicídio, que descobrem que estão com câncer terminal, podem cometer suicídio, certo? Mas aqui a gente vai se deter, ou então por uma doença física desenvolve algum transtorno mental, como a depressão, por exemplo, e vem a tentar ou cometer o suicídio. Epidemiologia eu vou trazer só bem por cima, tá? Então, olha um dado assim que eu não sei se isso já foi trazido né, mas em 2020 estima-se que 1,5 milhões de pessoas irão cometer o suicídio. Aqui não está falando tentativa não. Aqui está falando realmente em consumar o suicídio, né? Atualmente é a 10ª causa de morte em todas as idades. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Vocês têm noção disso? É espantoso. Por isso que a gente se preocupa tanto, né, enquanto psiquiatras, né, enquanto espíritas, né, de que a gente possa ajudar pessoas para que não tenham, né, o desencarne precoce. Aí, no Brasil, os índices são mais baixos, contudo, vem aumentando. Em 1985, 3,3 para 10 mil. 2012 é 5,3 para 10 mil. Isso é muita coisa, por mais que não pareça, né, estatisticamente é significativo. Existe um alto índice de hospitalização por tentativa de suicídio no Brasil. Gente, entre 1998 e 2014, houve 153.061 tentativas de suicídio. Vocês acham que todo suicídio ou toda tentativa de suicídio é registrada? A maioria não, né? Então, assim, quantas pessoas estão em sofrimento, né, e que ficam com a dificuldade em procurar ajuda, né? E aí eu vou trazer um pouco também da ajuda espiritual, é muito importante também, né? Como Eva bem disse ao início, existem profissionais né, na Terra e que estão aqui para poder ajudar. 12 mil casos de suicídio ocorrem no Brasil. Tá. Aqui, trazendo então sobre os transtornos mentais. Eu não sei se vocês têm uma ideia, eu vou falar sobre os mais comuns, certo? Mas assim, só para vocês terem, né, uma ideia. Realmente, como a gente esperaria, né,
35,8% dos suicídios estão relacionados com transtornos do humor, como, por exemplo, a depressão, né? Quando a gente fala em depressão, a gente vê mais a depressão, trazendo o termo para a medicina, a depressão unipolar é quando a pessoa apresenta apenas depressão, não apresenta o transtorno bipolar, que já tem os dois polos, da depressão e da mania, que seria a fase de euforia, de grandiosidade, que a gente vai falar um pouco posteriormente. Então, existe a depressão unipolar e a depressão bipolar. E a bipolar ainda é mais fácil de que realmente a pessoa venha a cometer suicídio. Então, outro dado muito interessante, infelizmente, seriam os transtornos relacionados ao uso de substâncias. Quando a gente traz uso de substâncias na psiquiatria, a gente fala de álcool e outras drogas, né, as drogas ilícitas. Tá? Então, muitas pessoas que cometem suicídio são... Eu gosto sempre de trazer essa brincadeira, né? Quem vocês acham que se mata mais? O homem casado ou o homem solteiro? Só uma brincadeira, certo? Então, ter um companheiro, ter uma companheira é um fator de proteção, né? Por mais que, né, os homens sempre brincam com essa questão, né? Mas, assim, então, a gente vai falar sobre alguns fatores que contribuem como proteção e outros como de risco. E pessoas idosas, solitárias, né, têm também uma maior predisposição a cometer o suicídio. Está presente 10%, né, em esquizofrenia, tem alguns outros transtornos que eu acho que a gente não pode se deter, mas os transtornos de ansiedade também, né, com 6%, certo? E só 3,2% que não teria nenhum diagnóstico. Então a gente tem que ficar muito alerta, concordam? Então, fatores associados ao aumento do suicídio. Aumento do estresse, estilo de vida, né, inadequado. Esse mundo contemporâneo, né, pós-moderno em que nos encontramos, traz situações que realmente contribuem para isolamento, para não interação entre as pessoas, né, uma relação fica virtual, ou mesmo não desejo de estar junto aos outros, de poder compartilhar momentos. Isso tudo vai mexendo. Os pais estão ausentes, né, os pais deixam as crianças aos cuidados de uma babá ou aos cuidados da escola e esquecem que eles são figuras importantíssimas, né? Quando vem a criança ao mundo, né, então precisa de se ter esse cuidado e esse olhar. Então, isso tudo vai mudando e isso pode despertar, infelizmente, seria um dos motivos que poderia haver. Existe suicídio na infância? Infelizmente, é outro dado também que bastante chocante. Durante a minha residência em psiquiatria infantil em Porto Alegre, uma paciente minha do CAPS tinha transtorno bipolar, a mãe tinha transtorno bipolar também, e a avó era cardiopata, hipertensa, diabética. O que é que ela fez? Ela tinha 8 anos de idade. Ela simplesmente pegou todos os medicamentos que tinham em casa e tomou todos. Aí foi para a UTI. Que bom que ela não conseguiu, não teve êxito na tentativa, mas ela ficou muito grave, né? Então, assim, ela tinha 8 anos de idade. Desemprego, e aí a gente vai para essa realidade atual, né, mundial e do Brasil, então, né, em que a gente vê realmente a questão das dificuldades financeiras, não para os políticos, né? Redução no acesso ao profissional adequado, que é outra dificuldade em que se tem também, tanto na busca quanto em encontrar um profissional realmente que vá ter esse olhar. Falta de rede de apoio, realmente a gente vê que é um déficit que existe, né, também. Não falar sobre suicídio, né, a gente não vai estimular, lógico, isso, falar sobre o suicídio na forma de explicar, de acolher. Abuso na infância é mais presente do que a gente possa imaginar. Só, por exemplo, isso ocorre tanto, infelizmente, na nossa prática,
E eu não sei se vocês viram, está circulando um vídeo de um gaúcho, né, de 60 anos, que no supermercado tocou as partes íntimas de uma criança, de uma menina, aproximadamente uns 5 anos. Né? E isso leva a problemas para a vida toda. Né? E um deles poderia ser a ideação ou mesmo tentativa de suicídio. Abandono da família e a impulsividade. Né? Então, você agir... Por quê? Por exemplo, o álcool, por exemplo, lhe deixa no momento, né, e você pode tornar-se, né, muito impulsivo e cometer, né, o suicídio. Tentativas anteriores, a gente precisa ter muito cuidado, é um sinal de alerta. Geralmente, quem tenta uma vez, vem a tentar novamente e pode vir a conseguir, o que a gente não deseja que eles consigam. Durante a minha, né, na UFPB, eu estagiava no Centro de Toxicologia, CEATOX, e lá tinha um adolescente que já tinha tentado, era a 7ª vez em que ele tentava suicídio com inseticida, porque o pai dele trabalhava, né, no campo e ele tentou. Eu não sei nem o desfecho, porque depois realmente eu não tive seguimento, mas 7 tentativas, que eu saiba, né? E fatores protetivos ao suicídio: bom suporte familiar, espiritualidade, né? Isso aqui que está sendo tão esquecido, né? Não, são tantas coisas para se fazer, o mundo tem tantas obrigações, né? E eu não reservo tempo para espiritualidade. A gente sabe que isso é fundamental. Né? Isso ajuda muito. Né? Tratamento adequado, né? Aí vem a questão do preconceito, né? Com as medicações para o tratamento psiquiátrico. Né? Porque, infelizmente, existiam práticas, e ainda existem, por alguns colegas, inadequadas. Né? Como, por exemplo, sedar pessoas, né? Fazer procedimentos como lobotomia, retirar, né, uma parte grande do cérebro, por exemplo, que era feito antigamente, em algumas situações, por exemplo, de psicose. Então, algumas questões ao longo da história da psiquiatria que pode ter, né, feito com que as pessoas tivessem uma visão deturpada, mas eu diria que o psiquiatra é o médico dos sentimentos, né, o médico da alma, né, se a gente fosse pensar, né, e não do cérebro, que seria o neurologista. E outra coisa também, né, quem está em sofrimento psíquico geralmente procura quem primeiro? Neurologista, né? Não vá para o neurologista que está com problema dos nervos, não é assim que a gente diz? Problema de nervo, né? E não é. Os nervos existem mesmo, né? É o que faz realmente, né? Ele, né? Eu tenho o sistema nervoso central, periférico, então desde o cérebro até o nosso corpo, a gente, né? Realmente tem os nervos, mas não é isso, né? O que as pessoas trazem no popular, no senso comum. Não apresentar dificuldade financeira, que está muito difícil, né? Então vamos tentar nos ajudar, né, para estar empregado. E aí, assim, são muitos transtornos na psiquiatria que estão relacionados com suicídio. Mas a depressão é o que a gente vê realmente uma correlação maior. Né? Então, eu vou trazer um pouco mais sobre ele, depois eu falar sobre alguns outros transtornos que podem cursar, né, com ideação ou mesmo tentativa de suicídio. Tá? Então, em relação à depressão, essa imagem, eu não sei se vocês já conheciam, eu acho essa imagem muito significativa, porque algumas pessoas não conseguem compreender, e por mais que, por exemplo, nós estudemos, né, a psiquiatria, a medicina, a gente não vai poder compreender o que o outro sente. A gente pode ter uma ideia, ou se a gente já experimentou, já vivenciou aquela situação, a gente pode compreender. Porque a depressão não é só uma tristeza, né? Por exemplo, acaba um namoro, acaba um casamento, estou triste, eu estou deprimido. Não é assim. Perde um ente querido, né? Causa sofrimento. Né? A gente não quer perder pessoas, né, queridas, mas isso a gente não pode classificar como depressão. Vocês sabem, para classificar como depressão, quanto tempo a gente precisa ter de sintomas existindo na maioria dos dias, durante quase todos os dias? São 2 semanas. Então, a pessoa vai apresentar o quê?
pelo menos humor deprimido, aí em crianças e adolescentes a gente pode ter um diferencial, que seria o humor irritável. Então, aquelas crianças irritadas, que começam a modificar o comportamento, por exemplo, na escola, crianças e adolescentes principalmente, né, que começam a mudar, piora do rendimento escolar, comportamento agressivo, agitação, né, ou mesmo pode realmente também apresentar o humor deprimido, mas eles podem estar deprimidos e estarem com humor irritável, né, aquelas crianças realmente explosivas, irritadas, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento para reconhecer, né? Os professores estão com eles na escola e os familiares, né, podem ver também isso, perceber e fazer o encaminhamento devido. E uma palavra difícil, olhando, anedonia, mas traduzindo, né, no Google Tradutor, seria não sentir prazer com as coisas que antes lhe eram prazerosas. Por exemplo, eu adorava jogar minha peladinha, ou adorava ir para o shopping comprar roupa. Não sinto mais vontade. Minha vontade é só de ficar em casa, então não quero mais encontrar com meus amigos, vem o isolamento. Isso seria anedonia. E aqui, voltando para que vocês possam ver, então, quem está deprimido, aquela questão, não sei se vocês já ouviram, acredito que sim, o mundo está cinza, sem cor. É realmente como o deprimido vê. Ele não consegue ver as cores, né? Se a gente fosse pensar, quem preferiria estar do lado esquerdo? Acredito que todo mundo, né? Mas algumas pessoas se encontram, veem a mesma imagem de outra forma, né? Então, isso traz também, não só no olhar, mas também no sentir. Tá? Duas questões também envolvidas na depressão seriam, né, perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta, por exemplo, mais de 5% do peso corporal em um mês. Tá? Isso a gente vai observar realmente mais em crianças. Né? E em adultos, a gente vê um aumento ou diminuição do apetite. Vocês acham que é mais comum quem está deprimido sentir aumento do apetite ou diminuição do apetite? É uma confusão, né? Na depressão típica, é mais comum a diminuição do apetite. Então, as pessoas ficam sem alimentar-se. Não que não possa ocorrer também aumento do apetite. E até esse aumento do apetite, a compulsão, está muito relacionado com os transtornos de ansiedade, certo? Que muitas vezes estão, né, caminhando juntos, a depressão e a ansiedade, certo? São dois diagnósticos, a gente chama de diagnóstico comórbido, que ocorrem simultaneamente. Insônia ou hipersonia. Hipersonia seria uma sonolência excessiva. Né? O que é que vocês imaginam também? Na depressão típica, a pessoa geralmente tem insônia ou aumento do sono, a sonolência excessiva. Insônia, sonolência excessiva. Porque a gente vê muito o que? As pessoas ficam, né, prostradas na cama, apáticas. A gente vê muito, se trancam, né, no quarto, por exemplo, escuro, debaixo das cobertas. Por quê? O difícil de estar deprimido é enfrentar o dia, né? Viver, ir para o mundo. Né? A pessoa não consegue ter esse desejo. É muito difícil fazer isso, certo? Então, mas não quer dizer que não possa ocorrer a sonolência excessiva, né? Mas é mais comum a insônia. E outra questão também para a gente desmistificar, é mais comum a pessoa que está deprimida, a gente até às vezes reconhece, né, pela face depressiva, lentificado, né, apresenta lentificação motora, apresenta, né, do andar, por exemplo, andando lentificado, existe a lentificação do pensamento, certo? Mas também, por exemplo, as respostas demoram a ser dadas, né, porque eles têm uma dificuldade em elaborar, né, através do pensamento para que a resposta venha. Né? Essa linguagem, né, do acesso e da exposição. Mas também pode ter uma agitação psicomotora. Isso ser confundido, né, mas pode ser também ocorrer na depressão. Esses critérios que eu estou trazendo são critérios diagnósticos, tá? Que a gente encontra nos manuais
estatísticos dos transtornos mentais. Fadiga ou perda de energia, então a gente vê as pessoas, né, relatando: estou muito cansado, eu não tenho energia para nada, desânimo. Né? E uma coisa muito comum, que aí eu vou trazer esse ponto, né, crucial que ocorre na depressão, que está muito diretamente relacionado ao suicídio, que seria a desesperança. Imagina você estar triste, sofrendo, com tudo isso que eu estou descrevendo até agora, e imaginar que nunca vai cessar, que nunca vai acabar esse sofrimento, que você vai passar o resto da sua vida, né, enquanto encarnado, sofrendo. Né? Então, isso a gente precisa, né, estar muito atento, porque a desesperança é muito relacionado ao suicídio. Então, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou também indecisão. Então, aquelas pessoas, né, que são muito indecisas podem estar deprimidas, certo? Pensamentos de morte recorrentes, ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer o suicídio. Até agora, tudo bem entendido? Alguém gerou alguma dúvida? A gente vai deixar um tempo para possíveis perguntas, se der tempo. Os transtornos de ansiedade não tem como trazer, são muitos. Eu vou trazer de uma forma, apresentar, na verdade, para que vocês possam. Eu vou trazer o que seria e uma característica maior, certo? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa, que a gente conhece no popular, que é o peru, que morre de véspera. Então, a ansiedade antecipatória, preocupação com as coisas que ainda vão acontecer, certo? O transtorno do pânico seria realmente ter um ataque de pânico, vários ataques de pânico. O que é o ataque de pânico? Tem duração limitada, de 30 a 60 minutos em média, em que a pessoa pensa realmente que vai morrer, porque vem taquicardia, falta de ar, o coração acelera, palpitação, como se estivesse pulando, do peito o coração, vem tremor, vem realmente calafrio ou calorão, ondas de calor, como se o corpo estivesse pegando fogo, e a sensação de que a pessoa vai morrer. Por isso que é muito comum, a gente faz diagnóstico diferencial realmente com infarto do miocárdio, porque as pessoas realmente acham que estão tendo um infarto. Tá? O transtorno de ansiedade social, se eu tivesse, por exemplo, eu não conseguiria estar aqui agora, diante de uma plateia tão grande, que é o medo de falar em público, de ser avaliado. O mais comum, mas pode ser de alimentar-se, entre outros. Tá? Só estou pincelando. Fobia específica, como o próprio nome diz, fobia é medo específico de alguma situação. Pode ser de sangue, injeção, ferimentos, pode ser de animais ou de algumas situações como altura, elevador, avião, etc. O transtorno obsessivo compulsivo, que aí eu acho que é importante trazer, porque causa um prejuízo, um sofrimento muito grande, que a pessoa precisa fazer aquilo, senão algo ruim pode acontecer, e esse sofrimento tudo isso que eu trago pode se tornar tão intenso a ponto da pessoa dizer: eu não aguento viver com esse transtorno de ansiedade, eu vou cometer suicídio. O transtorno do estresse pós-traumático, que seria um trauma psíquico, e aí está muito diretamente relacionado também com tentativas e mesmo o suicídio. A pessoa vive um trauma, por exemplo, presenciar um homicídio, ser abusado sexualmente. São traumas, por exemplo, deixa eu ver mais situações, por exemplo, presenciar alguma catástrofe, ver alguém que acabou de se suicidar. Então, são traumas que podem ficar vindo como flashbacks, lembranças, e isso ser muito pesado e a pessoa vir a tentar o suicídio. E o transtorno de ansiedade de separação, eu não vou nem me deter, mas é só aquelas crianças que têm dificuldade em ficar longe das figuras de vínculo, de apego, como principalmente os pais, mas também os cuidadores. E para a gente finalizar,
né, trazendo outros transtornos mentais que podem culminar com o suicídio. Então, aí a gente vem, né, eu já falei anteriormente sobre a esquizofrenia, mas que fique bem claro, né, porque as pessoas confundem muito também, né, a visão espírita, né, por exemplo, sobre, né, o médium, por exemplo, que tem a capacidade, né, seja de auditiva, visual, por exemplo, não pode ser confundido, né, com um transtorno mental, realmente. O médium vai ser, naquele momento, vou falar, né, pelos meus conhecimentos, e né, que eu quis muito estudar isso para fazer essa diferença, para que as pessoas pudessem entender. Que a gente escuta dizer, não, mas eu não tenho eu não estou vendo vozes, é porque eu sou médium, desculpa, eu não estou escutando vozes, eu não estou vendo coisas que não existem, é porque eu sou médium. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa linha que pode ser tênue, para a gente reconhecer e fazer realmente os caminhamentos devidos. E na esquizofrenia, o que é mais comum da pessoa cometer o suicídio é porque ele escuta uma voz mandando matar-se, né? E ele ou mandando matar alguém. E ele acredita naquela voz. A voz, né, diz que ele precisa se matar e ele vai e comete suicídio, né? Porque a voz, né, mandou, certo? O transtorno afetivo bipolar, né, pode, como eu falei, tem o bipolar, porque são os dois polos. Então, a fase da mania, que eu já falei, que é aquela mais da euforia, da grandiosidade, uma alegria exagerada, falando excessivamente, pensando numa coisa, daqui a pouco, né? Seria essa fase. E a depressão, né, que a gente pode ter nos dois, porque na mania você se expõe muito, né, a gastos, a condutas inadequadas, como dirigir carro em alta velocidade, que é um suicídio indireto, né, por exemplo. E a depressão, como a gente já falou há pouco. O uso de álcool e drogas ilícitas. Algumas drogas ilícitas podem ser alucinógenas e fazer com que a pessoa venha cometer suicídio, ou mesmo pela própria ser um facilitador, né, vamos dizer assim, para que o desejo que existe latente venha à tona e a pessoa realize, né, o auto-extermínio, né, o se matar. Anorexia e bulimia nervosas, que são transtornos alimentares, certo? Então, na anorexia nervosa, vou trazer de uma forma bem básica, só para vocês entenderem. A anorexia nervosa é aquela pessoa que tem uma distorção da imagem corporal. Por exemplo, o que é bem conhecido né, se vê, está magra, esquelética, mas se vê gorda no espelho. Né? E isso pode ser, não, eu não consigo me ver assim, eu não aceito essa minha imagem corporal, eu vou me matar. E a bulimia nervosa aí é muito vinculado, eu vou trazer o que se as pessoas têm a ideia, a bulimia seria relacionado a provocar vômitos, para não ganhar peso. Não necessariamente, mas só para vocês terem uma ideia, que isso pode causar sofrimento, e a gente vê muito, né, quando a pessoa tem essa briga com essa imagem corporal, pode vir realmente a desenvolver, né, pensamentos de morte, mesmo suicidas. Disfunções sexuais, né? Então, algumas pessoas têm muita dificuldade em falar sobre alguns pontos sexuais, seja a questão do não desejo, certo? Até o não conseguir, por exemplo, ter a ereção, por exemplo, para o homem. E isso, geralmente, né, o homem procura quem? Quando apresenta impotência, certo? A gente classificaria uma pessoa como impotente geral. Então, o termo fica mais adequado se a gente usar disfunção erétil. A gente está falando realmente de uma disfunção na ereção e não de uma impotência. A pessoa não é impotente. Ele pode funcionar para muitas coisas, não para a atividade sexual, por exemplo, ou então ter dificuldade, certo? Então, muitos homens procuram o urologista, mas as causas, a maioria não é causa orgânica, é causa emocional. Então, vai ser trabalhado, né, com a psicologia, com a psiquiatria, para que ele tenha uma resposta, né? E outra questão, já que veio à tona, né, a gente encontra a homossexualidade não é mais considerada doença, inclusive no transtorno não era considerado um transtorno mental até 1980, em que foi lançado, né, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais norte-americano, certo, dos Estados Unidos, em que foi retirado,
né, de transtorno mental. Agora, ainda permanece a homossexualidade egodistônica. Por isso que eu trouxe a homossexualidade, eu queria até trazer invisível, porque não é a doença. O problema é quando é egodistônico. O que é isso? Você tem a orientação sexual que você não aceita ter. E você tem muito sofrimento com aquilo. Você não vai tratar, né, por exemplo, a homossexualidade. Você vai tratar essa disfunção, esse sofrimento que você tem, né, pela sua orientação sexual, que a gente sabe que a visão, que o Espiritismo traz, né, explicação para isso. Algumas, né, possibilidades de explicação. E, para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos e por aguentar me ouvirem, e trazer uma frase bem interessante, né? Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. Muito obrigado.